Bem-vindos, galera, a mais um vídeo do Exatas é Aqui. Meu nome é Gabriel e aqui está o e-mail para sugestões, dúvidas e caso vocês queiram pedir para que eu resolva algum outro exercício. Então vamos lá para o exercício. Esse exercício é o 2.14 do livro Mecânica dos Fluidos de Franco Brunet. A figura mostra o ar contido num recipiente, inicialmente a 100 graus Celsius. O ar é esfriado e a água do manômetro sobe 0,5 centímetros para dentro do recipiente. Dados: a pressão atmosférica é igual a 100 kPa, o gama da água, que é igual a 10.000 newtons por metro cúbico, e o gama do mercúrio, que é igual a 136.000 newtons por metro cúbico. Esse gama quer dizer o peso específico. Então vamos começar. Qual é a leitura inicial do mercúrio? Qual é a leitura inicial do manômetro? Me desculpe. Então vamos lá. Aqui é o seguinte: nós temos do lado esquerdo uma coluna de mercúrio de 20 centímetros e do lado direito temos uma coluna de água também de 20 centímetros e uma coluna e ar, que esse ar é a pressão que o manômetro lê. Só que aqui é o seguinte: pelo teorema de Stevens, nesse ponto, a pressão nesse ponto é a mesma pressão nesse ponto, pois não há uma diferença no ponto mais baixo, desse ponto para esse ponto, diferença de altura. Então vamos lá. A pressão na esquerda tem que ser igual à pressão na direita. Então vamos ficar com o seguinte. Ali coloquei os dados. E o que eu falei, a pressão na direita tem que ser igual à pressão na esquerda. A pressão na direita é a pressão do manômetro mais a pressão da coluna de água. E a pressão na esquerda é igual à pressão do mercúrio, que é a pressão da coluna de mercúrio. E o que a gente tem de fórmula que a gente pode usar para descobrir a pressão da água e a pressão do mercúrio? Qualquer líquido vai exercer uma pressão. E essa pressão é dada pela massa específica do líquido, que é o ρ, vezes a gravidade, vezes a altura. Ou a gente pode fazer, já dar uma simplificada, que a massa específica vezes a gravidade é igual ao peso específico, ficando então com a pressão é igual ao peso específico vezes a altura, que está nesse próximo slide, que é que a pressão é igual ao peso específico vezes a altura. Então agora, substituindo a pressão manométrica mais o peso específico da água vezes a altura da água é igual ao peso específico do mercúrio vezes a altura de mercúrio. Agora temos que fazer uma transformação. A altura que o exercício nos dá está em centímetros. Temos que passar ela para metros. E é só dividir ela por 100. Então vamos ter que a altura é 0,20 metros. Substituindo na fórmula, vamos achar que a pressão manométrica é igual a 25.200 pascal. Agora vamos para o item B. O item B diz o seguinte: qual a leitura final no manômetro? O que acontece no item B, que seria o final? A água vai subir 0,5 centímetros para dentro do recipiente. O que nós temos que fazer então? Nós teríamos que achar qual é o volume inicial de água, depois qual é o volume que subiu, fazer a diferença e descobrir qual é a altura de água. Só que em seguida, o que vai acontecer?
o mercúrio que estava do lado esquerdo vai descer. E também no lado direito vai subir um pouco do mercúrio, se formos levar em conta o mesmo ponto, que é o que eu vou usar. Esse ponto para esse ponto. Então, o que vai acontecer? Esse mercúrio vai descer, esse mercúrio vai subir, a água vai subir uma parte aqui, e é isso que vamos ter por enquanto. Vai ficar desse jeito. Fiz primeiro só para mostrar como ficaria, mas agora vamos entender o que vai acontecer. A água que sobe é 0,5 centímetros. O exercício nos dá a área. As duas áreas, na verdade, a área do tubo e a área do recipiente. A área 1 é a área do recipiente, que é 10 centímetros quadrados. E a área 2 é a área do tubo, que é 1 centímetro quadrado. Então, para a gente ver quanto que subiu, qual foi a área que o volume que subiu, a gente descobre fazendo o produto da área vezes a altura, que é 10 centímetros quadrados vezes 0,5 centímetros. Isso vai nos dar 5 centímetros cúbicos. Isso foi o volume que subiu. Agora, o volume que a gente tinha inicialmente é também o produto entre a área e a altura. A área de 1 centímetro quadrado e a altura de 20 centímetros. Isso vai dar 20 centímetros cúbicos. Essa diferença vai nos dar que a altura final da água no tubo é 15 centímetros cúbicos. Agora, a gente jogando na fórmula, a gente tem o volume, tem a área, a gente consegue descobrir qual é a altura final. A altura final vai ser 15 centímetros de água dentro do tubo. Então, é por isso que temos que 15 centímetros de água. E, como eu levei em consideração este ponto aqui no desenho anterior, é isso que eu vou usar. Então, eu vou ter, como isso daqui diminuiu, esse volume que diminuiu aqui veio parar aqui. E o volume de água, esses 5 centímetros que sumiram aqui, estão aqui. Então, foi só uma compensação que aconteceu aqui. Então, agora é a mesma coisa do exercício anterior, é a mesma coisa do item anterior. Temos primeiro 15 centímetros do lado esquerdo de mercúrio e do lado direito temos o quê? A pressão manométrica mais uma coluna de água. Só que essa coluna de água tem 15 centímetros e mais 0,5 centímetros aqui. Então, temos de água 15,5 centímetros. Transformando para metros, vamos ter 0,155, né? Ou seja, 0,155 metros. E aqui vamos ter também de mercúrio 5 centímetros, que transformando para metros vai dar 0,05 metros. Aqui também 15 centímetros vai dar 0,15 metros. Agora vamos jogar na fórmula. A pressão do lado direito é igual à pressão do lado esquerdo. A pressão do lado direito é igual à pressão da água mais a pressão do mercúrio 2 mais a pressão manométrica 2. E a pressão do lado esquerdo, que é igual à pressão do mercúrio 1. Esses índices 2 e 1 que eu coloquei nos mercúrios foi só para diferenciar, pois a altura de cada um deles é diferente. Jogando na fórmula, vamos obter o resultado que a pressão manométrica 2 é igual a 12.050 Pascal. Agora, observando
Vamos para o item C. Qual é a temperatura final do ar? Agora é o seguinte, temos que usar a mesma configuração daqui, normal. Só que o que vamos fazer? Vamos ter que usar aquela lei dos gases, que é a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Muitos de vocês conhecem como Piviti-Povetó. Isso mesmo, vamos usar essa fórmula. Só que o que essa fórmula nos força a fazer? Nós não podemos trabalhar com as pressões manométricas. A gente tem que trabalhar com a pressão absoluta. Que a pressão absoluta o que é? É a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. É isso que vamos fazer no próximo slide. Aqui estão os dados, todos que eu peguei. Vale ressaltar uma coisa. O volume inicial é igual ao volume do recipiente, que é o volume do ar. Como o ar ocupa o volume todo do que temos lá, então temos 10 centímetros de altura e temos 10 centímetros quadrados de área. O produto deles vai nos dar 100 centímetros cúbicos. E agora, no final, vai subir 0,5 centímetros. Então, a altura vai ser de 9,5 centímetros vezes a área, que é 10 centímetros quadrados, que vai nos dar um volume de 95 centímetros cúbicos. Olha a fórmula aí que nós vamos ter que usar. Para ficar mais fácil, eu isolei já a temperatura final, que a temperatura final vai ser igual à pressão final vezes o volume final vezes a temperatura inicial dividido pela pressão inicial vezes o volume inicial. Aí vem a pressão absoluta, como eu tinha dito, que é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Vamos chegar que a pressão absoluta inicial é 125.200 pascal e a pressão absoluta final é 112.050 pascal. Substituindo na fórmula, vamos achar que a temperatura final é aproximadamente 317 kelvins, que é igual a 44 graus Celsius. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal caso vocês queiram receber mais notificações quando eu postar mais vídeos. E obrigado por assistirem. Me desculpem algum erro e bons estudos.